Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer de fone aqui. Bom dia, pessoal. Tá chegando legal meu som? Tô usando aqui esse fone, não sei se conectei legal. Tá bom, tá dando pra ouvir bem, né? Joia. Bom dia pra todo mundo, bom dia. Bom dia pra todos. Vamos entrando, vamos divulgar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Enquanto a turma vai entrando aí, deixa eu dizer, culto de oração hoje está mais do que especial, hein? Vai ter uma surpresaça lá no culto de oração. Será transmitido, como sempre, ao vivo, às 8 horas, pelo YouTube da igreja, IP Nova Jerusalém. Vai ser bênção. Bom dia para todo mundo, bom dia. Cadê minha água? Tá aqui. Bom dia, meu povo. Essa aqui acabou. Enquanto o pessoal entra aí, deixa eu dar um gole. Você já pode abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Bom dia, Adriana, direto de Portugal. Vixe, tá travando. Tá travando aí, gente? Como é que tá pra vocês? Tá dando legal? Vamos já começar a leitura do texto. Antes, me diga apenas se por aí tá travando. Tá não, né? Ô Vivi, eu acho que deve ser a sua internet, querida. Veja se a sua Wi-Fi não está congestionada. Se tiver, eu sugiro tirar da Wi-Fi e colocar no 4G. A turma está dizendo que tá ok. Então eu vou seguir. Vamos lá? Beleza, vamos orar, vamos pedir direcionamento de Deus para o nosso estudo agora e depois a gente vai ler a carta de Tiago no capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos orar? Deus querido, louvamos o teu nome por mais um dia de vida, te agradecemos, Deus, pela saúde, pela provisão, mesmo em tempo, ó Deus, de pandemia, o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos sustentado, Deus, a verdade é essa. Seja na saúde ou na falta dela, Deus, na doença. Eu oro especialmente por aqueles que estão enfrentando o Covid, seja pessoal ou familiarmente, alguém próximo, que o Senhor traga cura, meu Deus, e traga também consolo para aqueles que estão enlutados. Em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco agora, clareia a nossa mente, abre os ouvidos do nosso coração para estudar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, nós estamos dando continuidade ao estudo da carta de Tiago, estamos no capítulo 4, e a gente vai ler do verso 1 até o verso 12. Eu estava fazendo uma conta aqui, a gente vai terminar a carta de Tiago na semana que vem. Acho que no mais tardar, quarta-feira da semana que vem, a gente termina ela e dali a gente vai prestar atenção para onde que nós vamos seguir. Né? Eu vou dizer para vocês quais são os planos. Então, Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra de Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo
e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Amém e amém. Muita coisa aqui, né? Vamos por partes para a gente entender. Me permitam fazer uma introdução importante para a gente começar esse estudo. De quando em vez eu gosto de jogar essa introdução para você que me ouve. Estudar a Bíblia não pode cair no erro de se transformar em um momento informacional. Ele precisa ser um momento mais formativo do que informativo. Deu para entender? A Bíblia não é um livro que foi dada por nós, dada pelo Espírito Santo para nós, para que seja apenas entendida ou estudada na tentativa de ser entendida e gerar em nós uma série de informações. É lindo ver gente que conhece muito a Bíblia, sabe versículo de cor e tal. Isso é apenas parte do processo. Porque se a partir desse conhecimento não estiver havendo uma mudança de vida, o aprendizado da Bíblia foi parcial. E eu diria que se é parcial, é inútil. Estudar a Bíblia é meio no esquema tudo ou nada. Ou você se apropria de tudo o que a palavra de Deus tem para fazer em você, e o que ela faz não é apenas no nível cognitivo racional, mas é no nível atitudinal e formativo. Ela te forma e te transforma para gerar em você atitudes novas. Então, quando nós vamos estudar um texto, é essa oração que a gente faz a Deus. Senhor, não permita que eu esteja aqui lendo a palavra apenas em busca do conhecimento. O conhecimento é importante, mas eu não quero ficar só nele. Eu quero que este conhecimento me transforme, faça o efeito que ele foi designado para fazer em mim, me coloque numa prática de vida completamente transformada, iluminada pela revelação de Deus, e esta iluminação divina vai reverberar nas minhas atitudes, ações, avaliações. Então você vai ver que esse trecho que nós lemos agora cai exatamente dentro dessa proposta. Isso aqui não dá para pegar e ficar só no nível da informação. Deixa eu fazer uma saudação rápida aqui à minha professora Zaira Soares, que acabou de entrar. Ela disse que está se familiarizando agora com os meios digitais. Seja bem-vinda, Zaira, ao nosso mundo digital ao vivo. Eu brinco que ela é a nossa madre superiora. Um beijo, Zaira. Deus te abençoe, querida. Mas vamos lá, estamos então em Tiago, capítulo 4, verso 1. E olha só que surpreendente. Você vai lembrar, desde o início do texto, que nós estamos falando que o Tiago escreve a partir da igreja em Jerusalém, de onde ele era o pastor, e a partir dali ele escreve para os cristãos da diáspora, espalhados mundo afora. E no começo ele diz logo assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Gente, o Tiago está escrevendo para crente, e para crente da igreja mais central da Palestina no século I, a igreja de Jerusalém. Vamos dizer assim que é a catedral mundial do cristianismo, né? Não é correto usar esse termo, mas apenas para você entender. E olha que surpreendente o que ele está dizendo, que na igreja central do centro religioso do mundo havia o quê? Contendas e guerras entre os irmãos. Pessoal, essa coisa de confusão dentro da igreja não é nova, não é privilégio do homem moderno. Existe desde sempre, porque desde que o homem é homem, que o homem se move e opera na sua carnalidade,
ofendendo, preterindo outros em detrimento de seus próprios interesses, entende? Então, o Tiago está deixando a gente aqui numa situação de olhar e dizer o seguinte: quer dizer que não é só agora, quer dizer que não é só na minha igreja, né? Lá na igreja de Jerusalém, onde o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, 3.000 se converteram, muitos desses 3.000 voltaram para suas casas na diáspora, outros ficaram em Jerusalém. Está aqui a igreja. Confusão, guerras e contendas. E aí ele diz assim, ó, ainda no verso 3, ele diz assim: quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem pelos motivos errados, vocês pedem com motivação egoísta. E o que o Tiago perdão, está dizendo aqui é uma coisa muito interessante. É fato que no nosso modo de ser, naturalmente temos uma inclinação ao pecado. E essa inclinação faz de nós pessoas autocentradas. E o egoísmo vem dessa raiz de autocentralidade. Ele diz aqui: vocês não recebem quando pedem, porque vocês pedem pensando nos próprios interesses. E olha que profundo que o Tiago está dizendo. Ele não está apenas dizendo que os crentes da igreja eram egoístas, assim como nós hoje também temos uma tendência ao egoísmo. Ele está dizendo algo muito mais profundo e perigoso. O que ele está falando é que o nosso jeito egoísta de ser tem um imenso potencial de ser transportado para a nossa relação com Deus. Ele diz: vocês pedem a Deus, ou seja, vocês oram, vocês creem que Deus está atento aos seus pedidos, vocês o fazem em oração e aparente contrição, mas vocês estão pedindo a Deus egoisticamente. Então veja, o problema não é só ser egoísta, o problema é que este egoísmo ele vaza para todas as esferas das nossas relações, inclusive e mais perigosamente para a esfera da nossa relação com Deus. Então muita atenção para esse estilo de vida rendido às forças do pecado, de uma vida autocentrada, que de repente se percebe e se flagra pedindo, desejando e ansiando coisas que beneficiam apenas a si mesmo ou no máximo os seus ao redor. Aí você, sem querer ou sem perceber, está mergulhando em uma espiritualidade autocentrada. Aí você vai começar a cantar as músicas que diz assim: o meu milagre, né, a minha bênção, eu posso, eu aquilo. Entendeu como é que é? A nossa espiritualidade não pode se render ao padrão deste mundo, desta época, que valoriza e promulga tanto o estilo de vida autocentrado, onde os meus interesses estão em primeiro lugar. Se a pessoa se rende a isso, facilmente a sua espiritualidade acaba externando esse jeito de ser, e isso é muito perigoso. Isso faz o coração da pessoa ficar seco, né? Isso resseca a vida que é para ser encharcada de água da vida, torna uma vida árida, uma vida com Deus árida. Então o Tiago coloca isso, parece que é apenas um chamado contra o egoísmo, mas é mais profundo, é dizer: cuidado para esse egoísmo não extravasar para a sua espiritualidade, fazer de você uma pessoa com aparência de crente espiritual, mas extremamente carnal e egoísta. Por isso que na sequência dos versos, no verso 4, ele fala de uma relação de adultério. Ele já começa o verso 4 acusando, ele fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Por que adultério? Porque adultério é essa traição. É o Senhor que nos chamou para ter uma relação tão íntima e regada de tanta confiança e intimidade como uma relação conjugal, mas que quando nos rendemos ao senhorio do nosso próprio coração egoísta e não mais ao senhorio de Jesus Cristo, nós estamos adulterando a relação. E falar aqui de amizade com o mundo versus amizade com Deus não é falar de gente que virou mundana, né? A compreensão das pessoas hoje normalmente é muito rasa. É uma compreensão de que o mundano é aquele que faz coisas mundanas. Mas e se eu te disser que a palavra de Deus manda a gente fazer coisas mundanas? Porque fazer coisas mundanas é estar no mundo,
é ser bênção no mundo. Lembra-se da carta de Deus ao povo exilado na Babilônia através de Jeremias? Deus manda, através do profeta Jeremias, que o povo faça coisas mundanas. Ora, casem-se, plantem vinhas, cultivem a terra. Isso são coisas ditas mundanas. O problema aqui não é fazer ou não fazer coisas mundanas. A questão aqui é quando se assimila um conjunto de valores do mundo em detrimento dos valores do reino de Deus. Esta é a relação de contraste que o Tiago estabelece quando ele coloca em termos de amizade com o mundo e amizade com Deus. Ser amigo do mundo, repito, não é fazer coisas mundanas, porque se a gente está no mundo, a gente vai fazer coisas mundanas. Ser amigo do mundo é reproduzir no seu modo de pensar e, consequentemente, no seu modo de agir, valores do mundo. Repare que ele coloca isso logo depois do verso 3, quando ele fala, por exemplo, dos pedidos em oração feitos na base do autocentrismo egoísta. Isto é um valor do mundo. Pedir algo pensando apenas em benefício próprio é nada mais nada menos do que reproduzir valores de uma cultura que se acostumou a pensar apenas em si mesmo. Tá entendendo? Então, amizade com este mundo no sentido de compactuar com valores e assimilar os padrões deste mundo significa adulterar a relação com Deus e, portanto, é uma inimizade com Deus. Aí o verso 5 traz um trecho que todos os estudiosos dizem que talvez seja uma das partes mais difíceis de traduzir da carta de Tiago, quando ele fala dessa coisa do espírito que arde em ciúmes, né? Existem algumas nuances, existem 3 formas diferentes de se olhar para o texto. Eu vou ficar com o que a NVI faz, a tradução que ele faz, que ele diz o seguinte: o espírito que Deus faz habitar em nós tem fortes ciúmes. Apenas para reforçar a questão do adultério lá em cima, né? Olha, não cometam o adultério na sua relação com Deus, porque Deus quer exclusividade nessa relação. O seu coração não pode ser rendido a outro tipo de senhor, que vai acabar fazendo com que você assimile outro tipo de valores. Na relação com Deus, Deus quer exclusividade de valores no seu coração. Deixem esses valores mundanos de lado, que regem a sua vida na base do egoísmo, da vida autocentrada, e abracem os valores do reino de Deus exclusivamente. É isso que tem a ver com a questão do Espírito de Deus em nós arder em ciúmes. Mas vamos avançar, porque agora no verso 7, ele fala sobre resistência e submissão. E olha que bonito, ele diz, começando assim: submetam-se a Deus. E logo na sequência diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu gosto desse verso porque me faz lembrar uma vez que a gente estava num acampamento da igreja, sabe aqueles momentos assim que a gente tem aquelas orações de noite com os irmãozinhos do fogo, lembra daqueles esquemas, né? E é divertido, é legal, é profundo, é intenso, marca a nossa vida, né? Para quem não me conhece, eu sou pastor de uma igreja presbiteriana, então esses eventos não são tão comuns, mas são presentes, né? O Espírito move independente da denominação. E eu me lembro que num dia a gente orava e enquanto orava repreendia o espírito maligno, né, de agir na vida dos jovens, etc. E a pessoa então citou esse verso: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Pois estamos aqui, vamos resistir, porque quem resiste, o diabo foge. Só que aí o pastor que estava trazendo o ensino naquela época, eu era líder dos jovens até então, nós estamos falando de 1999, eu estava recém-casado com a Cintia. Era 96, nós namorávamos inclusive, em 96, e eu me lembro que o pastor que trouxe o ensino disse o seguinte: olha, antes do versículo dizer para vocês resistirem ao diabo, ele diz para vocês se submeterem a Deus. Então, essa ordem dos fatores altera sim o resultado. Só dá para resistir ao diabo se houver antes submissão a Deus. E submeter-se a Deus, novamente, é render-se ao seu senhorio, é incorporar e assimilar os valores do seu reino,
é fazer da sua palavra não apenas um conteúdo informativo, mas um forte conteúdo formativo que molda as minhas ações. Então, quando o texto fala que o diabo vai fugir da gente se a gente resistir, antes ele está dizendo que só dá para resistir se já houver uma vida rendida e submissa a Deus. E aí ele continua, amém, gente? Ele continua aqui no verso 8, dizendo assim: portanto, aproximem-se de Deus e ele vai se aproximar de vocês. Aí ele entra pesado, agora ele diz: pecadores, limpem as mãos, vocês que têm mente dividida, e purifiquem os seus corações. Tudo a ver, está linkado isso aqui, porque eu já falei no início do estudo da carta de Tiago, me lembro no nosso primeiro dia, ele usa essa mesma expressão de mente dividida, que em algumas traduções fala de ânimo dobre, né? Este ânimo que ora é nessa direção, ora é naquela, a mente dividida. A tradução literal é lealdade dividida, oscilante. A mente dividida tem a ver com diante de quem o seu coração presta lealdade, né? Diante de que rei você está curvado. É isso que ele está dizendo. Então, quando ele fala que a mente está dividida, ele está acusando de dizer o seguinte: olha, vocês têm esta lealdade dúbia. Ora, vocês são leais a Deus, a quem vocês fazem orações bonitas e dizem crer sem reservas e confiar sem reservas. Ora, e frequentemente vocês direcionam esta lealdade para as paixões de seus próprios corações, para o alvo de seus próprios interesses. Então, lealdade dividida não é coisa de gente que quer levar a relação com Deus a sério. Então, quando ele fala de maneira incisiva, ele diz: pecadores, limpem as mãos e purifiquem o coração. Ele está chamando a uma pureza. É pedido de perdão, é chegar e dizer: Senhor, o meu coração está dividido entre quem eu quero obedecer mais, se é a tua palavra ou se são meus próprios interesses. Aí a gente vai e se coloca na presença de Deus e lembra de Jesus Cristo lá no Getsemane, dizendo: a minha vontade é que o Senhor passe de mim esse cálice, mas que não seja conforme eu quero, que seja feita conforme a sua vontade. Então este é o exercício, é a disciplina espiritual de todo cristão, de olhar para Deus e dizer: Senhor, existe uma luta interna real e legítima dentro de mim entre o que eu quero fazer e aquilo que eu sei que o Senhor quer que eu faça. E frequentemente há um embate porque elas não conversam, elas não são compatíveis. E ainda que eu tenha a inclinação de prestar lealdade a esta vontade, eu quero, Senhor, que Tu me ensines, que eu me purifique, que lavem as mãos e purifique o coração. É o que o Tiago fala, que eu seja purificado desta inclinação e possa me render mais ao Teu querer. Ok? Esse é o ensino. E para terminar, o verso de número 8, é isso, verso 8, deixa eu ver aqui onde é que eu vou seguir aqui. É porque eu fiz umas anotações, eu parei no verso 8 mesmo. O verso 8 diz assim: aproxime-se, tarará, entristeçam-se, humilhem diante do Senhor. Peraí, eu perdi aqui o que eu queria falar para vocês agora. Deixa eu... Ah, sim, perdão, é o verso 8 mesmo, é o verso 8. Porque diz assim, ó, e esse é eu peguei agora, eu estava estudando o texto agora de manhã para falar para vocês, e me veio assim essa compreensão nova. Então anotei aqui por isso que eu perdi aqui, mas é algo que eu quero que você seja abençoado com essa verdade, assim como eu fui. O verso 8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. A priori, a gente olha e diz assim: se eu fizer a minha parte, me aproximando de Deus, Ele vai então dar a contrapartida e vai vir na minha direção. Mas isso pinta uma imagem de Deus muito, muito esquisita, muito pouco condizente com a revelação de quem Deus é na Escritura. Parece que Deus está parado lá no canto dele assim, como um adolescente turrão e teimoso, dizendo assim: se ele não der o primeiro passo, eu também não dou. Vamos ver quem vai mexer primeiro, né? Parece que Deus está desse jeito. Mas aí você lembra, por exemplo, a ilustração que Jesus pinta a respeito do coração paterno de Deus na imagem do filho pródigo, quando volta da sua farra
e o pai o estava esperando no portão. E o que é que faz o pai? Ele corre na direção do filho. Logo em seguida, o filho mais velho em casa, todo chateado com aquela aparente injustiça do filho mais novo ter sido recebido e já estava festejando com os servos da casa, ele fica lá emburrado. O que é que o pai faz? Vai na direção do filho. Então, não é essa imagem de um Deus que fica quieto esperando o nosso primeiro movimento para então mover na nossa direção. É a imagem de um pai que se compadece da miséria dos filhos e que sempre dá o primeiro passo na direção daqueles a quem ele ama. E quando ele diz aqui assim, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, está nas entrelinhas aqui a ideia de que Deus está sempre em movimento. O próprio Jesus fala isso no Evangelho de João, quando ele diz: o meu Pai trabalha e continua trabalhando. Deus não para, Deus está em ação. Quem perde o timing do movimento frequentemente somos nós. Quem fica atolado nas consequências negativas das nossas próprias escolhas somos nós. Quem estanca que nem uma mula teimosa, igual a mula de Balaão lá, somos nós. Deus está sempre em movimento. E a imagem é como se Deus está aqui em movimento, mas a gente está fazendo escolhas erradas e cultivando esta amizade com o mundo. Você já entendeu o que significa? E esse Deus que está em movimento, nós estamos nos afastando e parece que a relação está estagnada, mas não está. Então a carta de Tiago diz: aproximem-se de Deus, convertam-se, purifiquem as mãos, limpem o coração. E aí o que faz? A gente para, e no que a gente para, o Deus que continua trabalhando, ele vai e se aproxima. Entendeu? Esta imagem foi muito preciosa ao meu coração hoje de manhã e eu queria passar ela para você. Chega, gente, de perder tempo engajados em atividades ou em interesses que não edificam, que enriquecem, quando enriquecem, apenas os interesses escusos do nosso próprio coração egoísta. Chega disso. Vamos pedir a Deus quais são as ações mundanas no mundo a partir de uma vida cheia do seu Espírito que Ele quer que a gente desenvolva e desempenhe. Porque essas ações, este engajamento, fruto de uma vida obediente ao Senhor, serão de fato as ações que vão nos colocar no centro da sua vontade. E aí nós estaremos nos aproximando de Deus e constatando que o Pai estava sempre em um movimento para se aproximar de nós. É esta a conclusão que eu quero que tenhamos hoje do nosso estudo. O texto começa lá em cima dizendo assim: olha, existem guerras e contendas no meio de vocês, e tudo isso porque o coração de vocês é insistente em fazer a sua própria vontade. Por isso que vocês oram e nada acontece, porque vocês oram e pedem coisas que são destinadas aos interesses que vocês próprios elencaram. Voltem a ser amigos de Deus, porque nesta amizade com Deus a gente se dá conta de quais são os interesses do seu reino e passa a orar do jeito certo, buscando os interesses do Pai e não apenas os nossos. E com isso, gente, nós nos submetemos a Deus, e quem se submete a Deus resiste à inclinação do mal e às ações diabólicas que aproveitam as nossas inclinações do mal para nos jogar na lama. A gente resiste a isso vivendo uma vida de exclusividade para o Senhor e não de adultério relacional. Corações exclusivos, de lealdade decidida e não dividida perante o Senhor. Assim sendo, estaremos nos aproximando de Deus e, consequentemente, percebendo que Ele sempre esteve se aproximando de nós. Que Deus te abençoe e te fortaleça com essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Santo Deus, obrigado, meu Pai, por essa verdade tão preciosa aos nossos corações. Um Deus que se aproxima de nós. Que essa verdade nos traga paz, nos traga consolo nos dias maus e que o Senhor continue agindo, Deus, de forma a trazer cura para as nossas almas cansadas, espíritos abatidos e atribulados pelos dias maus, mas também trazer cura física ao corpo. Oramos por aqueles que estão enfermos,
que recebam a cura do Senhor, seja enfermidade do corpo, seja enfermidade da mente. Nós oramos por corações ansiosos, por gente que está depressiva, angustiada, cujos índices de medo chegaram ao ponto da ansiedade. Eu te peço, Senhor, que a cura do Eterno alcance nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Já vou indo, tenho uma reunião agora às 10 horas. Um forte abraço e até sexta-feira na nossa live. Tchau, tchau.